Olá pessoal, eu sou Isco e hoje eu tenho um prazer de estar na presença de um dos grandes baluartes, um dos grandes ícones da capoeira da Bahia. Mas antes de eu começar essa entrevista, eu quero convidar você que acompanha o nosso trabalho, a nossa página Movimento Popular da Capoeira, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, coloca lá no Instagram, no Facebook, nos grupos de capoeira do WhatsApp, para que outros capoeiristas possam acompanhar essa entrevista, que você vai estar nos ajudando com esse trabalho. Como eu havia dito, hoje eu estou com o Vigílio Maximiliano Ferreira, mais conhecido nas rodas de capoeira como Mestre Vigílio da Fazenda Grande. Nasceu em 3 de dezembro de 1944, aqui em Salvador. Começou a praticar capoeira com Elísio Maximiano Ferreira, o mais conhecido mestre Espinho Remoso, que foi o seu pai de sangue ali por volta de 1954, década de 50. O mestre Vigílio é um dos grandes mestres que acompanhou a época de ouro da capoeira Angola da Bahia. Mestre Vigílio, notório cantador, exímio tocador de berimbau, conviveu ali na época do mestre Traíra, do mestre Nagé, do mestre Valdemar, do mestre Pimba, do mestre Pastinha, acompanhou a revitalização da capoeira na década de 80, foi um dos fundadores da BCA, Associação Brasileira de Capoeira Angola. Então, mestre Vigílio, com mais de 50 anos de prática de capoeira, foi um dos mestres que tinha as notórias rodas de capoeira da Escola 1º de Maio aqui na Fazenda Grande. E hoje eu estou aqui para acompanhar e ouvir um pouco da história desse grande baluarte da nossa cultura popular. Mestre Vigílio, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para bater esse papo. Eu queria começar ouvindo, né, como foi o começo, as dificuldades que o senhor enfrentou ali, quem levou o senhor para a capoeira. Mais uma vez, meu mestre, muito obrigado pela oportunidade de entrevistar. Obrigado de nada. Quem me levou a começar a jogar capoeira foi meu tio. Morava junto com a gente. Minha mãe disse a ele: olha, Laureano, leve Vigílio para conhecer o pai dele lá embaixo, na Jaqueira do Carneiro. Aí ele me pegou um dia de domingo, me pegou. Cheguei lá, sentei, assisti, gostei. Fui no próximo domingo, sentei, assisti, gostei. E depois eu falei com meu pai, meu pai, eu gostaria de começar a aprender a jogar capoeira também. Ele disse: você quer mesmo jogar capoeira? Eu quero. Aí ele me botou lá na roda com o Frozinho. Era um aluno dele, um aluno muito bom de capoeira. Cara muito ágil, muito hábil. Frozinho. Frozinho. E aí Frozinho começou, né, a passar a perna, e eu me vi da sala para a cozinha nesse dia, porque a Angola era cada meia-lua, não dava um palmo, e eu tinha que passar por debaixo, eu tinha que estar no chão, eu tinha que estar me virando para me sair, né? Isso logo no início? Logo no início. E aí eu fui no próximo domingo, fui no próximo domingo, fui no próximo domingo. De vez em quando não tinha, meu pai adoecia, sei lá, eu sei que não tinha. E eu sempre migrava, ia procurar onde tinha capoeira, que eu estava gostando de capoeira demais. Aí eu ia para o Valdemar, eu ia para o Pelourinho, eu ia onde tinha capoeira, eu estava lá. Até que eu encontrei o mestre Caissara, me convidou para ir para lá fazer uns treinos. Fazer uns treinos lá na academia dele, ensinando aos alunos dele, né? E eu fui, aceitei, fui para lá e fiquei lá. Isso logo no começo? Fiquei lá, jogando, ensinando. Eu chegava cedo, pegava os instrumentos, armava, preparava a roda, o pessoal começava a chegar e a gente fazia a roda. E eu estava lá de frente, né? E assim foi indo, foi indo, foi indo.
Depois eu voltei para a Fazenda Grande, aqui me convidaram para 1º de Maio, eu fui para 1º de Maio, comecei a ensinar capoeira lá, o pessoal de lá, e ficava no espaço. Né? Mas nessa época, mestre, era só o senhor que treinava ou tinha mais pessoas que faziam parte da turma? Porque o senhor começou a treinar com seu pai. Comecei lá com meu pai. Quando eu desisti de lá de baixo, porque estava sendo muita folga, né? Falhando muito, não tinha hoje, não tinha amanhã, tal. Eu resolvi botar aqui em cima capoeira. E aí fui convidado para lavar mas lá eu fiquei, lá eu me instalei, lá eu me estabeleci, e lá também era um espaço que tinha vários movimentos. 1º de Maio tinha o que Jesus lá. Quem convida o senhor para atuar na 1º de Maio? Hein? Quem convida o senhor para atuar na 1º de Maio? Quem convidou foi os alunos, alguns professores de lá. Eu aceitei, fui, fiquei, gostei, me responsabilizei por todo o espaço. Então tinha onde o senhor treinava, na Jaqueira do Carneiro, no Retiro aqui. E tinha também um núcleo do pai do senhor, aqui também na 1º de Maio, os alunos dele. E tinha o quê? Tinha esse núcleo da 1º de Maio dos alunos do seu pai ou era outros capoeiristas? Lá aí não tinha capoeirista nenhum. O capoeirista que fez aí foi eu, né? Comecei ensinando os alunos de lá da 1º de Maio, que eles só aprendiam lá tubulação e tubulação, eletricidade, e eu entrei com capoeira, né? Era um espaço que tinha várias atividades. Já tinha essas atividades. E eu entrei com capoeira. E aí me responsabilizei por todo o espaço. Quando precisava de qualquer coisa, quebrava uma porta de aço lá. Eu consertava, porque eu sempre fui serralheiro. Vamos lá para onde então? Tá certo. Consertava, precisava de alguma coisa no telhado. A área que a gente treinava tinha uma divisória, que era de uns portões que fechavam essa área, fazendo dois espaços. A gente abria, fazia um só, para treinar capoeira. Aí depois eu fiz esses espaços que eram de madeira, eu fiz de porta de enrolar. As portas se escondiam lá em cima. E aí eu vivi lá esse tempo todo, né? Fui correndo aqui, correndo ali, porque a capoeira estava lá. E a turma foi começando a me chamar de mestre. Mestre Vigílio, mestre Vigílio, mestre Vigílio. Aí que eu passei a ser mestre. Pelo reconhecimento popular. Reconhecimento popular, né? Aí mestre Paulo dos Anjos começou a vir para aqui também. Jogava comigo, jogava com o povo. Era eu, o Wildes Crispim e outros que agora não lembro mais, mas tinha muita gente. E a gente levou a capoeira em frente desse jeito, né? Eu sou um camarada de pouca memória, não me lembro de muita coisa, mas foi mais ou menos assim que eu comecei e que eu conduzi a capoeira na Fazenda Grande, né? E, mestre, e os primeiros contatos com a capoeira da rua, as festas de largo, que acontecia naquela época, que hoje não tem mais, a lavagem da Ribeira, festa da Pituba. Eu sempre, essas capoeiras de lago, eu sempre estava com o mestre Caissara, né? O mestre Caissara era um mestre que ele tinha uma roda de corda. Ele tinha uma corda, o pessoal segurava, o pessoal jogava aí dentro. Só entrava quem ele queria, ele ordenava, e a gente estava sempre lá com ele.
nessas festas de lago, todas aqui da Bahia. Bonfim, Ribeira, Bonfim, Conceição, todas estavam presentes. E a maioria dos mestres daquela época, tudo se encontrava nessas festas de lago. Era Antônio Diabo, que hoje em dia ele não tem mais o nome de Antônio Diabo. Está em vida ainda? Hein? Está em vida ainda? Eu acho que ainda vive. Eu acho, né? Não tenho certeza. Mas era um mestre que ele chegava na escola de capoeira com um litro de cachaça debaixo do braço. Já veio querendo jogar com os mestres. Tem um mestre aí. Então ele queria sempre jogar com o mestre, queria sempre bater no mestre, queria sempre esculhambar com as rodas de capoeira. Né? E assim foi, né? Mas de Caetano ele não cantou, não. Então, o que hoje, mestre, nós interpretamos como uma coisa errada, naquela época era a coisa mais comum, o mestre na hora de capoeira, com um litro de cachaça na mão, tomando uma pinga. Então, aquilo era comum. Pois é. E na sua trajetória, mestre, quando você começou a conhecer capoeira, a estar mais em contato com ela, quem o senhor se lembra que serviu como referência para o senhor, que se inspirou? Rapaz, naquela época eu me inspirava no povo que jogava com meu pai, né? Eram bons capoeiristas, Ferrugem, Firmino, e outros que apareciam lá. Meu pai tinha um quiosque ali no Pirinha, entre Jaqueira do Carneiro e Bonjoá. Aí a esposa dele armava um tabuleiro com acarajé, coisas vendia o pessoal, e a roda de capoeira comendo no centro lá. O mestre Pio Remoso, o pai do senhor, o senhor se recorda de quem ele vem da linhagem dele? Meu pai veio de um interior aí que eu não me recordo o nome. Passou em Cachoeira, menino ainda, toma um tapa de um, dá um morro de outro. E ele descendo, quando chegou na Jaqueira do Carneiro, ele se instalou, arranjou família e ficou aí, né? Jaqueira do Carneiro que o senhor fala, é aquela região dali Atrás do retiro ali atrás. Você desce aquela beira e aí sim, a terra do SESI ali. a terra do SESI. Sim. Então hoje quando a gente fala de Jaqueira do Carneiro, a gente só se lembra ali do posto de gasolina ali, que vai para São Pirajá, que do outro lado vai para São Caetano, aquela região ali. Quando a gente fala em Jaqueira do Carneiro, a gente só se recorda ali. Mas Jaqueira do Carneiro é tudo aquilo que vem por detrás aí do Bonjoá, É verdade. que sai aqui na ladeira da Fazenda Grande. Sai na ladeira da Fazenda Grande. Então ali atrás do colégio. É aquela rua toda que segue e entra no Bonjoá, que sai da Fazenda Grande, que sai para tudo quanto é canto aqui, né? Sim, inclusive eu até passei por lá ontem. Eu passei por essa rua, passando pelo posto médico, chegando ali por detrás do Colégio SESI, que é direita, sobe aqui para a beira da Fazenda Grande. Então a origem da linhagem do mestre Pio Remoso vem do interior, mestre do interior. Até porque naquela época também não tinha essa coisa como é hoje, que tem aquela formalização da formatura de mestre e tal. Então o camarada que estava ali naquela época chamada de capoeiragem, estava ali na capoeiragem, convivia ali com o chamado de entes vadio. Então, automaticamente, o camarada ele era visto como mestre. Não é como hoje. Hoje tem toda aquela formalização, o cara recebe um diploma. É verdade. Naquela época, todo mundo que estivesse ali, todo mundo era mestre. Todo mundo que estivesse ensinando era mestre. E a convivência, mestre?
com esses grandes mestres que eu citei. Valdemar, eu acredito que você conheceu o mestre Traíra, o mestre Ezequiel, o mestre Canjiquinha. Caiçara, você já falou que denota-se que você teve uma boa relação com o mestre Caiçara. E os outros grandes mestres daquela época, década de 60, o próprio mestre No, que é também um conterrâneo do senhor. O mestre No, ele ficou sabendo dessa roda aqui e aí começou a vir para aqui também. Jogou muita capoeira aqui na Fazenda Grande, ele, na 1º de maio ali, né? E os outros também, eles fizeram, jogaram capoeira ali dentro. O espaço era bom. Você se lembra? Me lembro. A última vez que nós estivemos ali foi em 2011. Em uma roda de aniversário do senhor que você colocou lá. Então, todos os aniversários meus, havia feijoada. Me lembro vários eventos do senhor que eu fui ali, vários. Era muita bebida, muita comida. E assim sucessivamente. Quantos anos ensinou na Linha de Maio, mano? Muitos anos. Uns 30 e poucos anos para falando. É mesmo, mestre? Então, se eu chegar na década de 80, década de 70, é isso mesmo. É isso, década de 70. Se eu chegar a conviver com o mestre Bimba, mestre Patinha? Não, mestre Bimba era afastado, era cá em cima. Eu nunca me interessei para lá. Fiz me jogar. O mestre Bimba, o mestre Patinha era lá embaixo. No espaço dele. O menino não jogava. Lá. Ficava de olho, né? Ficava olhando. Como é que tocava o Bimba, como é que tocava o dele. Ficava de cruz para ver se alguém me chamava, mas ninguém me chamava. Eu assisti ele no negócio. Onde hoje é o restaurante do Sesc Night Pelourinho. Até que Maria Romélia, a esposa do Pastinha, me convidou para fazer um espaço para a Pastinha cá em cima, quando tirar ele de baixo. Eu inaugurei o espaço de Pastinha cá em cima. Levando o pessoal e fizemos uma roda boa lá. Eu, o mestre Almir, e outros, né? Eu e minha turma, né? Chegamos lá e fizemos uma inauguração com o mestre. Isso naquele espaço que deram para ele aí na Ponte da Lagoa do Mijo? Hoje eu não me lembro mais o nome desse lugar, não, mas foi um espaço que deram a ele. Esse espaço que inaugurou foi isso. E o ABCA, mestre? O senhor teve participação, óbvio, na construção da ABCA. O senhor viveu muitos anos no ABCA. É que o senhor se lembra dessas épocas maravilhosas da Associação Brasileira de Capoeira Nova? Naquela época era o senhor, o mestre Mala, Boca Brito, o próprio mestre No, o mestre Pelé da Bomba, mestre Boca Rica, Curió, tantos outros mestres que faziam parte da Associação Brasileira. E eu no meio deles lá. Entendeu? E foi até que eu fui presidente também da BCA. E agora eu fui convidado para ser vice-presidente, depois que o Pelé falece, né? A menina está preparando os documentos para mandar para eu assinar, continuar sendo vice-presidente. E aquele espaço ali, ele é cedido por Antônio Carlos Magalhães, conhecido como Cabeça Branca, ACM Avô. Uma vez, o mestre Pelé contando que
em uma festa de 2 de julho. Antônio Carlos Magalhães, que participava todos os anos dos cortejos das festas populares, e aí cumprimentou o mestre Pelé, o mestre Nô, e aí perguntou o que eles estavam precisando. E aí, não sei se foi o mestre Pelé que falou, de um espaço que ele aí dá ordem à Secretaria de Cultura do Estado a ceder aquele espaço onde hoje a academia, hoje é o espaço da Associação Brasileira de Capoeira mora. Então, Antônio Carlos Magalhães teve um papel muito decisivo na construção da BCA. Com certeza. E aí é a vivência da capoeira, né? Ela vem se estendendo, vem se transformando e vemos jogando capoeira por aí. É assim. E quando a capoeira leva o senhor, mestre, para viajar, como foi a experiência de sair de terras baianas para tocar birimbau em terras estrangeiras? Para mim, foi muito bom, né? Foi um passeio, foi uma diversão e foi tudo de bom. Eu sempre gostei, eu sempre estava lá com a namoradinha. Sempre dormindo. Coitado, né? Você lembra qual? O senhor se lembra qual foi o primeiro país que o senhor conheceu com capoeira? País. O primeiro país que eu conheci foi a Austrália. E aguentou o fio da Austrália? Aguentei. Não é toda vez que está fazendo esse frio todo, não. Mas lá é bom, muito bom. Edielson me levou para lá e a gente corra, a Austrália quase toda. Muito bom. E depois da Austrália? Eu não cortei muito país, não. Eu fui em Caculé, eu fui em São Paulo, eu fui em Brasília, eu fui... Europa, chegou aí na Europa? De passagem. França. O problema é que eu não me lembro o nome do lugar. Eu passei por lá. E lá o cara que vivia lá era o mestre Pé de Chumbo. Sim, o mestre Pé de Chumbo, aluno mestre pequeno. Ele tinha uma mulher lá, me levou, jogamos capoeira lá. Eu não me lembro os nomes do lugar, não. Passeou muito na cidade de lá, tal. Mas foi muito bom. E a parte musical, mestre? Como é que acontece o interesse pela parte musical da capoeira? Porque nós sabemos que o mestre Virgílio é um exímio tocador, um exímio cantador de rock de capoeira. Era mesmo, era. Era, mestre? Era. Dá um birimbau no senhor agora, aí você não... Toca, mas não é mais aquele. E é só de ferida tem 14 a 15 anos. E aí isso estimula, você cai, você muda. Entendeu? Hoje eu não sou mais aquele exímio que era antigamente. Você está sendo modesto? Sério? Não, porque tem um ditado que diz que capoeira é que nem namorar. O senhor aprende, o senhor nunca esquece. Se der um birimbau no senhor agora, Eu toco. toque e canta. Toco, canto. Mas não é com aquela época, não é com aquele.
aquele amor, aquela perfeição antigamente, que a turma já gostava de viver tocando em pau. Eu tá na roda. Hoje não é mais assim. Eu me lembro de uma vez, na BCA, eu fiz com o seu cantor da antiga de gravar o seu cantor. Aí eu me lembro que na Ilha da Cristina eu falava assim, quer comer se trabalhar. E aí eu olhava pra Bestela aí que eu tava ali gravando. Aí você falava assim, tudo isso é conversa, quer comer sem trabalhar. Eu me lembro dessa fase. Isso aí é a música era dele. Agora, quando você começa com os primeiros contatos na questão da musicalidade, que é algo de extrema importância para a capoeira, a parte musical, quem é que o senhor começa a aprender? Quem o senhor teve como fonte de inspiração? Mestre Valdemar, do Perugais. Aprendi muita coisa com ele em cânticos e em toque. O velho tocava muito bem, cantava muito bem. E eu aprendi muita coisa com ele. Ele estava sempre aí que eu corria. Quando terminava de jogar capoeira, ia pro barzinho para pagar uma cervejinha para ele. Lembro ter uma foto do senhor, lembro ter uma foto que tá o senhor, o mestre Valdemar, o mestre Ezequiel. Esse outro cara eu não sei quem é, não lembro. Não. Então, o mestre Valdemar foi um dos grandes professores do senhor na questão da musicalidade. Eu me lembro de um evento do Mestre Dinho em 1989, na ladeira de São Cristóvão, na Liberdade. O senhor canta aquela cantiga maravilhosa. Bumbaê, meu boi, Bumbaê, Pará, Teresa samba sentado, Marina samba de pé, lá no cais da Bahia, na roda de capoeira. Eu sempre gostei do senhor cantar essa cantiga. Bumbaê, Bumbaê, Pará, no cais da Bahia, não pode se passar, na roda de capoeira. Porque ele não tem nada, porque ele não tem lá, lá. Ô, Lili. Daí era boa. Agora, tem uma coisa que eu acho super engraçado que o senhor faz. Na vez que eu tava jogando, você dava aquela mexidinha assim com a cintura. Eu achava aquilo sensacional. Aquilo, se eu fazer aquilo, mestre, era pra quê, mestre? Era pra mandigar, era pra dizer com quem o senhor tava jogando. Era putaria minha mesmo. É um negócio sério. Não era mandiga no mandigueiro, não? E existia uma mandinga, né? A mandinga estava em mim. Mas ela se aplicasse, eu sabia me sair. Então a gente pode dizer que o senhor sabe mexer. Pois é. E hoje, mestre, quase aproximadamente, ou pouco mais, melhor dizendo, 14 anos afastado da capoeira. E como foi esse período por conta da Ruim, né? Muito. Eu me senti muito oprimido, muito jogado no canto. E como foi, mestre, psicologicamente e emocionalmente, logo no início, ter que enfrentar esse problema? É ruim, né? É duro, né? Mas é como você me falou antes aí, a gente tem que ir vivendo. A gente nunca sabe que vai durar tanto. A gente vai vivendo. E até o tempo que sarou, que eu contei, foi 7. E aqui já fez 7 também. Não sarou ainda. Então a primeira ferida na perna esquerda levou 7 anos para cicatrizar.
Da perna direita, já tem mais de 7. E por conta disso que afastou o senhor totalmente da capoeira. Hein? E afastou totalmente da capoeira. Com certeza. Muito tempo. Claro que a saudade bate, né? As grandes rodas de capoeira, de toda aquela energia na roda de capoeira. Estava sempre com o Nau viajando. Ele me convidava sempre. E o senhor sempre esteve nos eventos da gente em Araci, também nos eventos da gente aqui em Salvador. Mas é uma fase, mestre. É uma fase que o senhor está passando. Hoje, nós passamos por fase difícil da vida e cada fase difícil que nós passamos, nós adquirimos mais experiência. Então, eu acredito, como eu falei lá dentro do senhor, eu acredito que momentos mais delicados e mais complicados o senhor já passou na vida. Esse aqui só é mais um que, quando tiver esse ferimento tiver cicatrizado, o senhor vai olhar para trás e dizer, eu passei por mais uma, consegui superar. Pois é. E hoje, mestre, recentemente, dezembro do ano passado, teve a comemoração dos seus 80 anos. Como foi para o senhor estar ali de novo, vendo todos os amigos, vendo o berimbau tocar, vendo aquela festividade que por muitos anos foi comemorado o aniversário do senhor na escola 1º de maio, e comemorar esses 80 anos de vida, mesmo atravessando por essa dificuldade, como foi para o senhor, mestre? É como eu falei antes, é muito difícil para mim. A gente sente muito. E não poder estar presente totalmente. Presente você está, mas não é totalmente. Você está aí parcialmente. Mas claro que veio a alegria, né? De estar em um lugar, todos ali prestigiando o senhor, no dia da solenidade no ABCA. O senhor estava lá no ABCA, o mestre Lazinho conduzindo todo aquele processo. Claro que foram momentos felizes, né? Não vai ficar só... Não deixa de ser, né? Mas não é integral. Integral é quando você pega um berimbau, você toca, você pega um colega que dá uma volta, que joga a sua perna para cima, você aplica, que você recebe, que você sai, está praticando. Mas ela vai sarar. Vai sarar e o senhor vai poder voltar integralmente para a capoeira. Eu me recordo do mestre Chico Camarão, né? Um senhor, um velho, ele cai na roda, joga com você, Carlinho Canabrava, e outros velhos que estão aí jogando capoeira de boa. Esse Carlinho Canabrava é duro. Sabe o que eu me recordei agora? Aquele documentário, Mandinga e Manhattan. Você participa desse documentário. E o mestre Cobra Mansa, ele vem aqui buscar o senhor. O senhor está trabalhando, ele chega, o senhor vem, se arruma, e vão todos para a BCA. Verdade. Mandinga e Manhattan. Muitas coisas boas, né? Se passaram. E hoje muita gente não me conhece aqui na Banda das Animais, por causa desses 14 anos afastado. Claro que a capoeira, mestre, ela se renova a cada dia, né? Renova, eu falo na perspectiva que outros capoeiristas chegam para praticar capoeira. Agora, o que eu fiz na história, mestre, independente se o capoeirista ele é antigo, se ele é novo, quando ele pesquisar a história, ele vai ver o nome do senhor. A história. 80 anos de vida, 70 anos de capoeira. Então, inevitavelmente, independente do antigo e do novo, vai ouvir falar o nome do mestre Virgílio. E hoje, mestre, olhando para trás,
70 anos de capoeira praticada. Hoje, qual é o resumo que o senhor faz de tudo isso? E foi muito bom para mim, né? Eu era um garoto tímido, muito pobre, e que ganhei esse estímulo tão grande através da capoeira, né? Então o senhor pode dizer que a capoeira ela foi uma ferramenta de contribuição, não só profissional, mas também pessoal. É verdade. Ela também serviu também como uma ferramenta psicológica que fez com que o senhor fosse uma pessoa mais espontânea, uma pessoa mais expressiva, fez com que o senhor perdesse a timidez que o senhor tinha. Verdade. E assim sucessivamente. E hoje, como é que o senhor vê a capoeira hoje, mestre? Independente da realidade que o senhor hoje atravessa. Hoje praticamente eu não tenho nem assistido capoeira, né? Aí por fora, para ver como é que ela está se desenrolando. Eu sei que para uns ela é uma coisa muito moral, estamos jogando a capoeira Angola em um patamar de muita educação, de muito ensino. O senhor se refere à capoeira acadêmica? Pois é, não é regional, que a regional sempre ensinou a capoeira malícia, capoeira brincada, capoeira de briga. E Angola é mais aquele joguinho no chão, tal e tal e tal. O senhor acha que a parte acadêmica da capoeira contribui ou não para a própria capoeira? Ela sempre contribui, né? Que hoje, todos os setores hoje jogam capoeira. Hoje, o menos favorecido joga capoeira, o mais favorecido joga capoeira, o menos esclarecido joga capoeira, o mais esclarecido joga capoeira. Então a capoeira ela não é seletiva. A capoeira ela abraça qualquer tipo de pessoa, independente do credo, independente da sua condição social, condição econômica. Se o cara é universitário, se o cara não é universitário, a capoeira ela está ali para ser jogada ou praticada por quem quer que seja. É verdade. É verdade. Tem tanta gente jogando capoeira aí. Você não imagina. Na sua época, mas a capoeira era perseguida, né? Na época do senhor, a capoeira era proibida, né? Era. Tinha aquela velha... Quando eu comecei, minha capoeira aqui era proibida. A qualquer hora eu esperava a polícia chegar, parar e dizer que ia fechar e acabar, mas graças a Deus nunca fizeram isso. Eles passavam, subia e descia, sempre me deixaram em paz, porque sempre foi uma área organizada, uma área que eu mantinha aquela organização, não tinha esculhambação lá não. Então era um negócio de briga, um correndo atrás do outro, não. Ali dentro. E nunca houve nenhum problema nas rodas da 1º de maio, que era frequentada por muita gente frequentava a roda da 1º de maio. Mas eram avisados. Olha, pessoal, aqui é Angola, a capoeira é passiva, a capoeira que se joga capoeira. Ninguém veio aqui para brigar, ninguém veio para bater, ninguém veio para apanhar. E eles obedeciam, jogavam.
brincavam, iam embora, voltavam e queriam sempre estar por aqui. Sem contar que o senhor era extremamente respeitado, né? É, O respeito é muito importante nessa hora. pois é. E hoje, mestre, hoje como é que a 1º de maio ainda funciona, não está desativada? Não está desativada não. Eles desativaram lá Lá eles funcionam com velhos. Eles estão no conta de velhos. Tiraram o capoeira, tiraram o bloco, tiraram esse tipo de Atividade. Colocaram lá velhinhos para cuidarem. Mas, independente se não tem capoeira, mas a 1º de maio ainda está em atividade. Então, sarando essa ferida aí, os planos é voltar às atividades com Se eu capoeira. tiver condições, voltará. E tem planos, mestre? Porque o seu trabalho, por conta do ferimento, teve que parar. Pensa em retomar os trabalhos na 1º de maio? Não. Aquilo ali tem um grupo que toma conta e eles não querem mais capoeira lá, não querem mais esse movimento. Né? A não ser que abandonem lá e eu possa me comparecer para querer voltar a fazer um trabalho. Aí eu estou aqui para isso. Né? Mas fora disso, continua. Que se procura um espaço. Hoje o mesmo que alugou. Um espaço que ele não me mostrou ainda onde é. Lazinho já me mostrou um espaço, e aí em cima no fim de linha, já tive lá, teve capoeira já. Entendeu? E ele disse que quer voltar à capoeira de Fazenda Grande. E claro, Fazenda Grande é um reduto da capoeira nova. É. Mas daqui o muro aqui, o mestre Renê, da Cane. O mestre Renê tinha um. Ele morou nas Pitangueiras, fez capoeira na imprensa, fez capoeira na casa dele. O mestre Renê tem uma atividade boa de capoeira. Mas de mestre naquela época aqui, na Fazenda Grande, só era o senhor? Eu e depois chegou o mestre Renê, né? Fez uma capoeira aí. Tinha o mestre César de Alabama também aqui, né? Mestre César, que está nos Estados Unidos. É. Mas ele não tinha uma atividade de capoeira, ele estava em rodas. Ele não tinha. Mas era morador da Fazenda Grande? Ele morava no Filhinhas, né? Até porque logo cedo ele vai embora para os Estados Unidos, né? É. Mas enfim, nós chegamos, mestre, ao fim dessa entrevista. Nós tivemos o prazer, eu tive o prazer de ouvir um pouco da história do mestre Virgílio da Fazenda Grande, um dos grandes baluartes da nossa capoeira, ainda em vida, com 80 anos, mas com semblante de 60. Um dos grandes baluartes, um dos grandes ícones da nossa cultura popular, e está aqui hoje ouvindo um pouco do que o mestre Virgílio se lembra. São 70 anos de prática de capoeira. Então, às vezes, tem coisas que a gente nem se lembra mais. Eu falei coisas aqui para o mestre que ele nem se lembrava mais. Por exemplo, o evento na academia do mestre Dinho, lá na ladeira de São Cristóvão. Lembrei também no dia da BCA, que ele cantou um trecho da cantiga para mim. Então, são várias coisas que às vezes os outros se lembram, mas nós nos lembramos. Mas eu fico lisonjeado de poder estar acompanhando, estar ouvindo um pouco da história desse grande homem, desse grande multiplicador da cultura popular. E você que está aí, eu quero te agradecer por ter estado conosco até esse momento. Muito obrigado. Peço a você que compartilhe esse vídeo
nas suas redes sociais, manda lá os seus contatos para que as pessoas possam acompanhar um pouco da história do Mestre Virgílio, porque às vezes nós conhecemos a pessoa, mas não sabemos detalhes da sua história com capoeira. Então esse trabalho é justamente para isso, para que o mestre possa contar a sua história, para que a gente possa salvaguardar esse momento na internet, para que as futuras gerações possam saber quem foi aquele mestre de capoeira, como foi a trajetória dele, o que ele enfrentou para chegar onde chegou. E o Mestre Virgílio não é diferente disso, é mais uma pessoa, mais um mestre de capoeira que eu tenho a satisfação de ouvir mais uma história. E agradecer ao senhor, mestre. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui ouvindo. Ele diz que qualquer coisa precisando, eu estou aqui à disposição. Mas eu poderia dizer que joga em capoeira, porque capoeira é bom, capoeira é ótima, capoeira é maravilhosa. Entendeu? Qualquer pessoa se daria bem com capoeira. Estude, né? Eu estudo Zona Frente de tudo, mas a capoeira é muito boa também. Podemos fazer uma capoeirinha fácil. Porque nós somos baianos e capoeira é da Bahia. Exatamente. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por ter estado conosco até esse momento. Agradecer a todos vocês e pedir a vocês, compartilhem esse vídeo, coloca lá na sua rede social, coloca lá no Instagram, no Facebook, nos grupos de capoeira do WhatsApp que você participa, compartilhe, deixe um like nesse vídeo, faça um comentário, se inscreva no nosso canal, assine ali, ó, o sininho da notificação. A cada conteúdo que a gente produz, você seja notificado com exclusividade. Se você gosta do nosso trabalho e queira contribuir com alguma coisa, na descrição desse vídeo tem a nossa chave Pix. Contribua com quanto puder e com quanto quiser, que assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Eu fico por aqui e a gente volta a se ver na nossa próxima entrevista, porque hoje eu estou cara a cara com o Mestre Virgílio. Valeu, meu mestre. Beleza, companheiro?